ótima tarde para você que está sintonizado na 90.1. Hoje é sexta-feira, 9 de setembro, ano 2022. A partir de agora, aqui na programação da 90.1 Podcast, o Dr. Gustavo Triani, o tema Movimento de Valorização da Vida, Setembro Amarelo. Os convidados, Leandro Moreira, secretário de Saúde de Ouro Preto, psicólogos Itavan de Freitas Alves e Paulo César Francisco, que trabalham na rede de atenção psicossocial e nos CAPs da cidade. Uma ótima tarde a todos e vamos iniciar aí os nossos trabalhos, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Satine. Agradeço aí o espaço, agradeço a presença do Leandro, do Itavan, do Paulo, disponibilizar um pouco do tempo de vocês aí para estar conversando um pouco sobre esse tema tão relevante que é a saúde mental, né? Principalmente nesse mês de Setembro Amarelo, que está acontecendo a campanha, né, do anti-suicídio e que a gente quer fortalecer mais do que a campanha, né, um movimento de valorização da vida. Porque a campanha acaba tendo um prazo e o nosso movimento de valorização não existe esse prazo. É um movimento contínuo, né, da nossa luta para melhorar os aspectos da saúde mental da sociedade de uma forma como um todo, né, mas sempre levando em consideração o indivíduo. Eu sou Gustavo, sou médico, trabalho com saúde mental, tá bem, no município de Rio Casca. Sou professor universitário, disciplina de Psicologia Médica e Humanidades. Eu achei extremamente relevante a gente montar esse tema, principalmente para os nossos ouvintes e espectadores que estão aqui agora, para a gente falar de uma forma geral e como que a saúde pública, ela de uma forma muito importante, faz essa incisão direta dentro da saúde mental e como que isso chega para todos nós aqui, principalmente numa cidade tão conhecida nacionalmente como Ouro Preto é, né? Então, muito boa tarde, Itavan, muito boa tarde, Paulo, boa tarde, Leandro. Boa tarde. Então, gostaria de saber um pouco de vocês, como que funciona essa rede, como que isso chega até você, Leandro, como que isso funciona na porta, nos atendimentos diretos à população, como que vocês acham que hoje está fluindo dessa forma aqui no município? Eu gostaria de começar fazendo uma retrospectiva. Vamos chegar à resposta, mas no sentido de que a gente também consiga desconstruir esse tabu que é a gente falar sobre suicídio, né? Se a gente fizer um retorno... Deixa eu te interromper só um pouquinho, Itavan. Aproxima um pouquinho mais do microfone para a gente, por favor. Obrigado. Se nós fizermos um retorno a nós mesmos, à nossa infância, a criança, a princípio, ela não tem nem sequer noção do eu e do outro. Ela está num período de formação, né? Logo com o desenvolvimento, nesse primeiro contexto social chamado família, a criança vai aprender a endereçar ao outro esse lugar de afeto, de carinho, de amor, e ali ela vai começar a construir uma autopercepção. Com o passar do tempo, né, a nossa sociedade vai ampliando, a criança ela adentra a escola, lá ela tem coleguinhas, lá ela tem uma professora a quem ela vai querer com toda certeza conseguir cumprir as tarefas, poder ser agradável, vai querer ter sociabilidade com os coleguinhas, participar, ser alguém querido. Então, assim, eu estou pegando esses dois primeiros pontos e pensando na introdução do sujeito no campo social, para que a gente possa pensar a saúde mental de uma forma muito ampla, de algo que não fique restrito ao cuidado enquanto atenção primária, porta de entrada, ou CAPS enquanto um serviço de urgência. O que eu estou tentando colocar é que todos nós, em algum momento, achamos que o mundo girava em torno do nosso umbigo, né? É normal, basta observarmos uma criança que a gente vai poder perceber isso. Mas a vida vai nos trazendo uma condição que não é essa. O mundo não gira em torno do meu umbigo, o mundo não é todo meu. E aí há uma questão muito, muito central, que é como eu me aproprio do outro, como que eu me relaciono com o outro, como que eu crio um vazio, um distanciamento com relação a esse outro. Eu costumo dizer que a criança que nós fomos um dia, se nós vivermos 100 anos, ela estará em nós, né? Então, voltando ao ponto, por exemplo, de Ouro Preto ser uma cidade, né,
universitária, onde nós temos toda essa população flutuante, primeira coisa é que quando um estudante ele desencadeia uma crise de ansiedade, um quadro depressivo ou qualquer outro transtorno ali nos estudos, isso a gente está falando da ponta do iceberg. Com certeza. A gente está falando de um sujeito com toda uma história, com uma série de coisas, de conflitos que ao longo da vida ele foi varrendo aquilo para debaixo do tapete, porque é a vida que segue, é isso, né, gente? Sim. É a vida que segue e a gente a nossa mente tenta nos proteger de uma série de conflitos vividos desde a primeira infância. Então, no momento universitário, é um momento muito avatar, onde os estudantes estão naquele momento assim, muito de personagem. A gente já tem acesso às mídias sociais, as pessoas estão todas sorrindo, estão todas felizes, está todo mundo em festa, está todo mundo na praia, não tem ninguém passando dificuldades financeiras. Então a gente cria um ideal de eu que ele não vai ao encontro dessa breve retórica que eu tentei trazer de que assim, o mundo não gira em torno do nosso umbigo, nós não somos o todo, nós não temos todos os nossos desejos satisfeitos e nós temos um vazio que a gente vai procurar cobri-lo, né, com estudo, com trabalho, no relacionamento, e que esses vazios, que esses conflitos internos nossos, em algum momento da vida, eles podem simplesmente eclodir. Então, antes da gente tratar, né, de um sujeito enquanto diagnóstico, enquanto um quadro sintomático que ele vem apresentando, a gente tem que proporcionar a esse sujeito uma compreensão de si, um autoconhecimento. É óbvio que todo mundo precisa de poder trabalhar essa questão de autoconhecimento, mas é muito importante deixar para os pais assim, vamos procurar ter uma vida em casa saudável, né? É claro que todo mundo tem suas dificuldades, a gente não está falando em momento nenhum de perfeição, mas vamos tentar proporcionar às crianças um ambiente onde elas sejam estáveis, onde elas sejam dentro de uma possibilidade real aceitas, vamos tratar com carinho, vamos preocupar com a socialização dessas crianças, vamos preocupar com a educação dessa criança, porque quando a gente chega no CAPS, ou quando a gente chega na atenção primária, que é a porta de entrada, na verdade a gente já está chegando ali com um sintoma, com um sujeito que vai provavelmente fazer uso de alguma medicação para poder estar diminuindo, né, esse sofrimento, e que vai precisar trabalhar questões de toda uma história de vida. A gente não é uma coisa por vez, a gente é tudo junto e misturado. Sim, responsabilidade afetiva, né? Isso que você está falando, que eu acho que isso é muito importante na criação da criança. Lembrando que dentro da dualidade da nossa personalidade, né, formada pelo nosso temperamento e pelo nosso caráter, o temperamento não tem jeito, né? A gente já nasce com ele. O caráter que é moldado ao longo da vida. Então, de fato, é uma verdade, né? A nossa criança interior, ela vai permanecer aí desde da primeira infância até o momento da nossa morte, né? Seja quando for. Isso vai acompanhar e todas as nossas experiências vão estar relacionadas a isso, né? E o mais importante, eu acho que até dentro desse contexto tem um ponto interessante que a gente pode falar, é que muitas vezes as pessoas acham que uma doença é um problema, né? E muitas vezes até muitos médicos acham isso, e são médicos de doenças. Mas a gente esquece que existe um contexto nisso, né? Não é só uma doença, né? Chegam muitas vezes muitos pacientes AD, né? Dependentes, químicos, que quando a gente vai abordar, quando a gente começa a conversar, começa a terapêutica, a gente acaba percebendo que o grande problema desse paciente está dentro de casa, né? E muitas vezes ele sai como uma fuga do lar, né, de um ambiente que ele considera tóxico dentro da percepção que ele tem, e busca refúgio, né, numa forma de fuga também nas drogas, nas mais variadas drogas, lembrando que o álcool talvez seja nesse contexto uma das piores, né, porque é aquilo que o paciente tem o acesso mais fácil, né, em cada esquina, por ser uma droga legal, e geralmente é o gatilho que desencadeia o uso das demais drogas, né? Então o peso hoje na saúde pública do consumo do álcool
é muito grande. Igual você falou, quando chegam principalmente os estudantes de vários lugares do Brasil, né, uma universidade do tamanho, com renome que aqui Ouro Preto tem, essa pessoa acaba querendo formar uma persona, né, para aportar um momento, uma oportunidade de se reconstruir, né, tentar tirar aquilo que não admira em si, tentar exaltar suas qualidades, e até que ponto isso é benéfico, né? Porque de certa forma ajuda no contexto de entrar, participar de uma república, que tem muito aqui em Ouro Preto, né, tem essa tradição, e muitas vezes ali vê o conflito e sai dessa bolha, sai da bolha do lar. Muitas vezes para bem, muitas vezes para mal. Por quê? Porque aquilo, de certa forma, fica fictício. E até que ponto essa pessoa acredita que esse personagem criado é de fato a resposta da personalidade dela, quem ela de fato é. E como é que vem esse sofrimento, né? E das mesmas formas acontecem dentro da sociedade. É muito negligenciado a forma como a violência do lar, ela prejudica não só a vítima e o agressor, que deve ser punido, prejudica também todo aquele nicho familiar, né? Os filhos, os vizinhos mais próximos. A gente percebe muitas vezes quando a gente tem que fazer uma ação de intervenção, muitas vezes de pacientes em surtos psicóticos, muitas vezes desencadeados pelo uso de droga, e a gente percebe como que a vizinhança ali fica agitada, fica com medo, fica apreensiva, né? Porque não acaba muitas vezes atendendo. E até que ponto isso a gente precisa colocar como não é um problema. Gente, droga não é um problema de segurança pública. Droga é um problema de saúde pública. É um problema grave que se agrava cada vez mais. Por quê? É a resposta a uma sociedade doente, né? Então, como que a gente pode fazer para melhorar, para entender? Porque é isso que a gente quer falar aqui, mais sobre como é importante conversar sobre o suicídio, para a gente poder preveni-lo, mas como também é importante a gente falar sobre a vida, sobre a valorização da vida. Aquelas pessoas que usam aquele jargão, muitas vezes, de a gente só vive uma vez, né? Muitas vezes para tomar várias atitudes impulsivas, que vai fazendo isso consequentemente dia após dia, e parar para pensar que a vida não é uma só, né? A vida é todo dia, a morte que é uma só. Então, como que a gente pode fazer para a gente melhorar, para a gente evoluir, para a gente crescer, e não só de uma forma como profissional, mas como pessoa, como ser humano? Como que a gente pode fazer isso para atingir a sociedade? Como é que eu posso ajudar? A sociedade também é muito responsável pela forma como ela adoece, né? E isso até a gente vê quando Hipócrates falava, antes de você tratar alguém, você tem que saber se essa pessoa está disposta a abrir mão daquilo que adoece, né? E até que ponto ela se prende a isso? Aí quando a gente fala das crenças limitantes, né? Pois é, vocês estão falando aí dessa questão das dificuldades, né? E aí eu lembrei um pouco da ética de Spinoza. Lá no século XVI, Spinoza já começava a colocar que nós somos formados a partir dos afetos que nós vamos passando pela vida, né? Então, esses afetos eles vão criando conceitos dentro da gente que vão nos marcando. E esses afetos eles podem ser positivos, vamos falar de uma forma mais simples, né? Podem ser positivos ou negativos. O que determina isso enquanto possibilidade para o sujeito, né? A partir de que ponto que esses afetos eles podem determinar o tipo de vida que a gente vai levar, né? E a importância da gente levar essas nossas experiências afetivas para a sociedade, porque é isso que vai nos determinar, né? Então, assim, quando a gente fala de responsabilidades, eu vejo com uma certa hipocrisia e uma certa dificuldade da gente assumir os nossos lugares, achando que a responsabilidade é sempre do sujeito, né? Aquele sujeito que às vezes, pelos traços, pela vida dele, pelo que vocês estão falando mesmo, quer dizer, pela construção desse eu, né? Pode ser aceito pela sociedade ou não. E essa estigmatização que geralmente nos impede de tratar desse sujeito, nos impede que esse sujeito mostre a face alegre que ele tem, né? Então, quando isso embola, principalmente sim, né, Gustavo, você está falando da questão do uso de substâncias, né?
quando isso embola com o uso de substâncias, esse sujeito cada vez mais se isola e cada vez mais ele se apega àquilo que algum dia, lá no traço da história dele, deu prazer. Né? E aí a gente fala, poxa, como é que o sujeito está tão... está caminhando para a morte, às vezes está fazendo esse suicídio lento, né? Através da substância, como é que ele suporta isso? A gente tem que saber, eu acho que a outra pergunta que a gente tem que fazer, quais os dispositivos e como a sociedade aceita esse sujeito. Porque a partir do momento que ele se vê isolado, mais ele vai compondo com aquilo que algum dia deu vida a ele. Não interessa se está dando vida agora. Interessa que algum... Mas, então, a provocação que tem que ser feita como a sociedade dá vida para esse sujeito em vez de estigmatizá-lo, o que coloca esse sujeito no lugar de resto. E no lugar de resto, ele só vai conseguir sobreviver vivendo com essa fantasia que está marcada por um traço lá atrás. Ele não consegue nem perceber que esse traço recente, ele passa pelo desprazer já. Né? Então, ele sustenta o desprazer que o corpo já fala, né? Através do uso, mas o que resta para ele? É a lembrança do passado com prazer. A possibilidade disso mudar é a gente mostrar as várias possibilidades que a sociedade pode dar para ele. Agora, se a sociedade não oferece nada, se oferece só rejeição, esse sujeito só caminha para o pior. Né? E o pior e aí eu estou falando de um pior, não em cima de um conceito moralista, mas o pior que o corpo sente. Né? O corpo começa a se fragmentar, o corpo começa a emitir noções de que a coisa está ruim, e mesmo assim esse sujeito continua fazendo esse caminho, porque a sociedade não aponta para ele as múltiplas possibilidades que a gente pode ter. Né? Então, aí que eu acho que entra os dispositivos do Estado, que tem que ser dispositivos... Todos, não são só os dispositivos da saúde, mas educação, a questão da moradia, a questão do desenvolvimento social como um todo, a questão da cultura, a questão das artes, isso é muito importante para que a gente abra nossos limites. O sofrimento, eu entendo que na maioria das vezes, ele está marcado pela limitação do sujeito e pela limitação que a sociedade coloca para ele. A partir do momento que as coisas se expandem, e é isso, por que das oficinas, nem CAPES e tal? Porque é a possibilidade da pessoa expandir o seu mundo, expandir as possibilidades internas que ela tem através da criação. Né? E a arte é muito possibilitador de criação. Nise da Silveira, né? Grande Nise. Exatamente. Eu achei interessante até que você citou dessa forma, falando sobre os alienados da sociedade, essa é justamente a origem da psiquiatria, né? A psiquiatria começou exatamente com um médico se importando, né, lá atrás, Felipe Pinel, se importando com o desenvolvimento daquelas pessoas que eram perdidas na sociedade, né? Muitas vezes excluídas em algum espaço, até um espaço muito bonito, como foi feito no Brasil colonial, né? Faziam lindos prédios e enchiam de loucos, né? Como era dizia-se na época. E aí é assim que surgiu a psiquiatria. O médico que se importou com os alienados foi conhecido como o alienista, né? O médico responsável. E assim, à medida que isso foi desenvolvendo, começou a psiquiatria, né? Que tem um significado maravilhoso para mim, porque vem do grego, né? O psique, que significa alma, mente, né? E atros, que é médico, o médico da alma, o médico da mente. Então, eu sou fascinado pela psiquiatria, né? Sou um estudante ávido da matéria. E eu vejo a importância que isso, tanto que eu falo que é muito fácil a gente fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, quando a gente fala sobre saúde mental, que está ligado diretamente a qualquer atividade do dia a dia, né? Isso. Não tem um tema que a gente não pode salientar a saúde mental dentro dele. Então, dessa forma, fica até ampla para as pessoas também entenderem que existe um propósito, né? Eu acho que o mais importante é como que a gente pode auxiliar a sociedade a estimular. Eu acho que é isso que falta muito, estímulo.
né? Oportunidade e estímulo. Essa pessoa se desenvolver. E aí ela acaba buscando, né? Igual você falou, o tamanho do vício dela. O tamanho do vício dela é do tamanho da dor, né? Porque pra você ver até que ponto ela chega para tentar calar essa dor que existe dentro dela. Então é exatamente isso que muitas vezes acontece até dentro do suicídio, né? A pessoa muitas vezes ela não necessariamente quer se matar. Ela só quer simplesmente desaparecer, seja desse meio ou da própria convivência. E aí ela quer matar essa dor que existe, essa incongruência no pensamento, quando na verdade vai contra os maiores instintos do ser humano. Por isso que a gente precisa entender que muitas pessoas viram e falam: suicídio é a pessoa depressiva está suicidando. Não é só depressivo que suicida, né? Inclusive todos nós que estamos aqui nessa sala agora e no planeta Terra estamos suscetíveis ao suicídio, né? É um evento multifatorial, né? Várias causas e um momento muitas vezes de desespero claro, né? Um momento de impulsão, né? Na própria impulsão do paciente. E aí você vê essa manifestação da própria patologia, que é quando ele vai contra o próprio instinto de vida, né? E é isso que a gente procura, assim. Quais seriam, assim, essas estratégias que hoje a gente pode lançar a mão na via pública para a gente dar esse suporte a esse paciente? Boa tarde, Satine. Boa tarde, Gustavo, Itavan e Paulo. Boa tarde. Da nossa rede. Boa tarde, ouvintes. É um tema muito complexo, inclusive de discussão. Agradeço a iniciativa por parte da rádio, pela assessoria de comunicação do município, de a gente aproveitar, né, a campanha que hoje ligada aí a essa questão de prevenção do suicídio, para a gente ter esse espaço justamente para discutir um pouco sobre a questão de valorização de vida. Então, como é organizado o nosso serviços de saúde hoje dentro do nosso município? A gente tem as unidades de atenção primária, que eu acho que é fundamental, inclusive para essa possibilidade de detectar, né, um sofrimento, uma alteração mental logo no início. Temos 26 equipes distribuídas aí em 34 unidades dentro do distrito. Ouro Preto é uma cidade de grande território, e temos os nossos 3 CAPs, que é o AD, o 2 e o infantil, infanto-juvenil. E eu acho que o grande ponto em questão, antes mesmo até das estratégias de pensar em promoção e prevenção, é até essa responsabilidade que às vezes é atribuída à rede de atenção psicossocial em relação a essa questão das pessoas em sofrimento ou que teve uma tentativa. Na maioria das vezes, os pacientes, quando já chegam na rede municipal de saúde, eles já estão adoecidos, eles já têm os sinais e sintomas, algo que não foi detectado, e como muito bem dito pelo Itavan e pelo Paulo e pelo senhor também, é quando a gente não inclui ações de promoção de saúde, a saúde mental. Quando a gente fala de saúde mental, a gente não está querendo trabalhar o adoecimento das pessoas, mas é a qualidade da saúde mental das pessoas, para que suporte, inclusive, a sociedade nessa mudança, nesse contexto, nesse imediatismo que hoje tem. Então, essa grande pressão que as pessoas hoje têm, a gente acaba contribuindo, inclusive, mas é um desafio para a saúde pública, tendo em vista que atualmente as nossas ações estão muito mais no modelo curativista e trabalhando muito pouco ainda as ações de promoção que poderia estar detectando essa pequena alteração, essa mudança de comportamento que ali já poderia ter alguma ação, dar essa oportunidade, um acesso mais humanizado e acolhedor na atenção primária, e não ver somente as pessoas que estariam aí com possibilidade de suicídio, pessoas já com um diagnóstico, já com uma doença, já em tratamento nos CAPs. Primeiro, acho que o primeiro ponto a gente tem que tirar, né, esse estigma que o CAPS é o responsável pelas ações de prevenção ao suicídio. Isso é multifatorial, isso é multissetorial, então a educação tem que ter um grande envolvimento, a assistência social tem que ter um grande envolvimento. A gente vinha até discutindo, eu mais estava no carro, sobre o assunto, por exemplo, de um idoso,
O idoso, quando ele sai da vida ativa, quando ele deixa de atuar num serviço, o que vamos ofertar na sociedade para que contribua para a saúde mental dessa pessoa e que a proteja aí de evolução da saúde mental como um todo, como uma doença, como um adoecimento. Acho, então, temos que pensar algo para o mês, não ser uma campanha, ser algo de mudança até no perfil de planejamento, de investimentos. Então, aqui em Ouro Preto, particularmente, nós já tínhamos, por exemplo, equipes de apoio que tinham, inclusive, essa possibilidade, essa habilidade para atuar junto às equipes de PSF, era o antigo NASF, atuar nas equipes de PSF com esse propósito de dar esse suporte à equipe e fazer esse primeiro acolhimento lá na atenção primária. E, atualmente, essas equipes, elas foram terminando ao longo dos anos e a gente tem esse planejamento, sabe? O nosso objetivo é dar essa oportunidade de uma equipe multiprofissional já na atenção primária para, inclusive, já fazer esse primeiro acolhimento, fazer esse primeiro atendimento, de já buscar ações de promoção e prevenção, e aqueles casos que já estão com sinais e sintomas mais avançados, necessitando de um maior acompanhamento, esses sim ser referenciados por nossos serviços, né, de atenção secundária, pela RAPS. Então, além das nossas RAPs, nós temos também tanto a urgência e emergência, que aí já seria para esses casos mais extremos, e o hospital também com leitos que a gente permitiria isso. Mas eu acho que o grande desafio, acho que o grande ponto em questão é mudar um pouco esse ponto de atenção, atuar um pouco mais nessa questão de promoção e prevenção aí dos agravos junto à atenção primária, fazendo a atenção primária como porta. E outro ponto importante que às vezes a gente vê na comunidade, quando a gente fala algo de, por exemplo, você vai ser encaminhado para um acompanhamento no CAPS, tem muito ainda essa vinculação, então eu estou com algum distúrbio, com alguma doença que às vezes é visto como um preconceito. É o estigma, né? É o estigma. Então a gente tem que quebrar esse estigma, de mostrar o tanto que, às vezes, um acompanhamento, as oficinas e esse atendimento multiprofissional ofertado tanto nas nossas unidades do CAPS quanto nas unidades de atenção primária à saúde, pode trazer benefício à saúde mental da população. Então é um desafio, acho que hoje é um pontapé inicial às discussões aqui, mas Ouro Preto precisa evoluir muito, inclusive depois a gente vai falar um pouco de números em relação ao Ouro Preto, mas muito bacana a discussão e vamos complementando. Né, eu até pensei em um exemplo aqui, Leandro, de como que a questão da saúde ela transcende, né, totalmente essa questão que culturalmente a gente colocou sobre o cuidado médico, né, sobre esse cuidado já conhecido por todos, e eu costumo até dizer que tem um procedimento que chama medicalar, que é um tratamento talvez o mais simples. Quando a gente fala, por exemplo, de minorias, a gente falando, por exemplo, da sexualidade, imagina um sujeito que deseja ter pertencimento, que deseja um lugar no mundo, né, que quer fazer sonhos, que quer ter planos de vida, que quer construir uma vida, não pode falar sobre sexualidade. Dentro de casa, aquele sujeito se torna, por vezes, uma abominação. Eu fico feliz quando eu vejo famílias que sabem acolher, mas infelizmente a gente sabe que na maioria dos casos, a gente fala de sexualidade, a gente está falando de muito sofrimento. Sim. De tamanho sofrimento a ponto do sujeito se rejeitar, dele não se reconhecer. Isso vem de onde devia receber apoio, né? Muitas vezes isso começa dentro de casa, então ele perde o berço. Isso é saúde. Isso é saúde, isso é promoção de saúde, né? Então, esses debates, a gente poder falar sobre, isso é de extrema importância, porque o sujeito que chega com um quadro depressivo grave, ao exemplo,
tirando alguns transtornos específicos, a gente está falando de alguém que está esvaziado de sentido de vida. Né? Transtorno depressivo grave com ideação, talvez com ideação suicida, é aquele sujeito que já não vê mais possibilidade de pertencer, de existir. Então, assim, pegando como exemplo a questão da sexualidade, é apenas para ilustrar, porque a questão das minorias são muitas. Né? A gente vive numa sociedade preconceituosa, a gente vive numa sociedade onde a gente tem acessos distintos para pessoas distintas, para classes sociais distintas, para cores, para cor de peles distintas, né? E aí, quando a gente fala de um quadro depressivo grave, muitas vezes a gente está falando de alguém que, pela perda do trabalho, pela questão das dificuldades com o estudo, aquilo ali foi o que faltava para eclodir toda uma história de negação, uma negação de si mesmo, uma rejeição de si mesmo. Muitas vezes, né, quando a gente está falando de quadro depressivo, a gente está falando de conflitos internos ao extremo, de pessoas que estão se cobrando ao extremo. Para essas pessoas, né, que já se encontram nessa situação, devem procurar sim, né, pela ajuda profissional, de uma forma a construir um plano de cuidado. É possível, né? Mas a gente tem que conseguir levar todos esses nossos debates para um campo muito maior. A gente precisa trazer primeiramente a família para perto, é a nossa primeira sociedade, né? A gente precisa trazer a escola para perto. Com certeza. Porque nesse ponto eu acho de uma relevância extrema o que você disse, né? Até porque partindo desse pressuposto, onde a gente começa a entender que os problemas de saúde vão muito mais além daquilo que os profissionais de saúde fazem, né? A questão de promoção de saúde, a questão até da atenção primária, da prevenção de várias doenças, a gente entrando aí na saúde mental, a gente fala principalmente, quando você falou, hoje, a grande demanda que as pessoas pensam que o CAPS é direta, a porta de entrada, né? Na verdade, eu também acho que é a preceptação das coisas, né? É muito precipitado algumas coisas e que necessária mudança, só que a mudança acontece muito rápido e a pessoa não tem a capacidade de suportar aquilo, né? Então, eu acho que a sobrecarga e a pessoa, muitas vezes o aluno, ele se torna até hipoproséxico, né? Que é diminuição da atenção, diminuição do foco, mas não é porque ele tem um déficit de atenção, né? É exatamente porque a atenção dele está voltada para ele, para os seus conflitos internos. E o que a gente pode fazer ali para ajudar aquela pessoa naquele momento? Porque naquele momento não adianta virar para ele e falar, vai, levanta, anda, né? Não é assim. A pessoa não tem essa força. Isso é um dos princípios básicos para você detectar. E o que muitas famílias fazem, né? Que um dos maiores desafios que o usuário tem é justamente a família, porque o sujeito está lá, com um quadro depressivo, sem energia para exercer suas atividades. Ele é taxado como preguiçoso, como quem não quer nada da vida. Vai pegar uma enxada, vai capinar o quintal que você melhora, você está precisando de serviço. Isso, muito, né? Comum. Ou então, assim, vai rezar que isso passa, né? Infelizmente, né? São coisas muito comuns. E aí... Até pegando uma carona nessa questão do contexto familiar, o Itavan, eu acho que hoje o modelo familiar precisa de um fortalecimento e um melhor preparo e orientação com relação a esse acolhimento dos próprios filhos. Então, com esse imediatismo, essa correria do dia a dia, meu filho deu esses sinais, será que eu já tenho que levá-lo a um psicólogo? Se a gente não está fazendo esse dever de casa dentro de acolher, de ouvir, de tentar entender, de dar essa liberdade de potencial de discussão, como você mesmo citou, em relação à sexualidade. Na maioria das vezes, um contato que às vezes uma criança faz já é automático. Tira a mão daí, menino. Então a repressão às vezes já acontece dentro do próprio domicílio. Então talvez preparar algo em torno do contexto familiar, com envolvimento de educação, com envolvimento social, eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar. Eu acho importante isso que vocês estão falando, eu quero polemizar um pouco essa questão das instituições que a gente está falando. Instituição família, instituição escola, são dois pilares que estão cravados na nossa vida.
né? Mas aí a gente vê com a multiplicidade, com o movimento, com as mudanças que estão havendo, de qual família que nós estamos falando e de qual escola que nós estamos falando. Porque eu estou vendo um movimento, as pessoas estão entendendo de conservadorismo com arcaidismo. Elas estão voltando a um tempo onde parece que as famílias estão quase depois da Idade Média, né? Quer dizer, só contextualiza enquanto família pai, mãe, filho, tio. Não. As famílias hoje elas são múltiplas e depende de onde você... Quer dizer, na verdade, elas sempre foram múltiplas. Se você pegar famílias das tribos africanas, das tribos indígenas, a família ela sempre ocupou um lugar maior do que esse lugar que a gente chama de edípico, pai e mãe. Né? Sim, com certeza. E essas famílias... Então, quando a gente fala de família, eu acho que a gente tem que contextualizar que qualquer núcleo afetivo pode se transformar em família. Porque senão a pessoa que se sente abandônica, ela, diante da família dela, ela se sente sem lugar. Família é amor, é um lugar simbólico. Isso. Mas que eu acho que está sendo negligenciado esse lugar dessa família enquanto simbólico. Precisamos de novos iluministas, né? Seriam esses novos iluministas nós? Essa aqui é a questão. Eu acho que a gente pode provocar para essa situação, Sim, né? é importante, é importante. Olha, agora faltando 19 para as 4, a gente vai para um breve intervalo comercial. Mas antes, só lembrando para você que ligou o rádio agora, a gente está aqui com o Dr. Gustavo Triani nesse podcast Movimento de Valorização da Vida, né? Um Setembro Amarelo. Os convidados, Leandro Moreira, o secretário de Saúde de Ouro Preto, e os psicólogos Itavan de Freitas Alves e Paulo César Francisco, que trabalham na rede de atenção psicossocial e nos CAPs da cidade. A gente faz um breve intervalo comercial e voltamos já. E muito bem, já estamos de volta aqui na nossa programação na 90.1. Faltando agora 11 para as 4. Só lembrando que estamos aqui no nosso podcast com o Dr. Gustavo Triani, Movimento de Valorização da Vida, Setembro Amarelo. Senhores... Eu gostaria de me apresentar mais uma vez, né? Sou médico, meu nome é Gustavo, eu atuo com a medicina clínica em dor e na saúde mental também. Eu trabalho em alguns municípios, São Pedro dos Ferros, Rio Casca, Abrecampos, Sericita e Matipó, e também sou responsável pela parte clínica de saúde mental do município de Rio Casca para finalidades práticas e acadêmicas também, visto que eu sou professor universitário da Faculdade Univertix em Matipó. E... Por favor, Itavan. Eu sou Itavan, atualmente estou como referência técnica no CAPS 2 de Ouro Preto. Digo assim porque o CAPS, nós funcionamos com referenciamento, né, no sentido de que a determinado território tem o acolhimento e tem a continuidade para que haja vínculo entre o usuário, né, e os cuidadores. Sendo que o usuário também vai fazer parte do cuidado. Eu sou psicólogo, né, trabalho com a clínica psicanalítica, tenho um consultório particular, tive a honra de fazer parte do NASF aqui em Ouro Preto, né, que infelizmente fomos perdendo gradativamente. Bem, meu nome é Paulo Francisco, eu sou psicólogo, atualmente no CAPS AD, né? Já passei por outros CAPs aqui, em Mariana, e a minha formação ela vem da psicanálise e depois na esquizoanálise, né? Filosofia de Deleuze e Guattari, apoiado por alguns filósofos, Nietzsche, Spinoza, Bergson, né? E o CAPS AD é um lugar que trabalha, que a gente fala CAPS, álcool e outras drogas, né? Sempre enfatizando que álcool é uma droga e é a possibilitadora dos maiores problemas, tanto aqui em Ouro Preto, como no Brasil, como no mundo, né? Onde geralmente ele é liberado, né? A não ser no mundo islâmico, a gente tem uma prevalência de álcool e de problemas voltados a essa questão.
Então, quando a gente fala de álcool, a gente está falando de uma droga super potente, né? E super sedutora. Extremamente tóxica. Extremamente tóxica. Então, ela é uma droga sociável? Claro que é. Mas o cuidado com ela, com o abuso, né? E a nossa sociedade, ela lida mal com o uso. Infelizmente, ela lida mal com o prazer. E as coisas muitas vezes vão para a toxicidade, em vez da questão só do prazer, né? Mas a gente vai falar disso mais um pouquinho depois. Eu sou Leandro Moreira, estou secretário de saúde, formação eu sou enfermeiro, especializado na área de urgência e emergência, terapia intensiva adulto, terapia intensiva neonatal, saúde da família, atualmente especializando também na área de gestão hospitalar. Nos intervalos vagos ainda dou aula também, no curso técnico de enfermagem aqui do município. Estou há 8 meses na Secretaria de Saúde, mas a minha experiência profissional em Ouro Preto, os meus 16 anos de profissão, sempre atuando aqui em Ouro Preto, passei por todos os pontos assistenciais, desde gestão até a ponta, atenção primária, nível hospitalar por 13 anos, urgência e emergência, pré-hospitalar. Então um pouquinho rodado aí na saúde de Ouro Preto. E atualmente na pasta com esse grande desafio aí, que é essa transformação do modelo assistencial de menos curativo para mais em prevenção e promoção de saúde. Eu acho que aí talvez a chave para a gente dar o pontapé do início do problema é exatamente a gente ver isso, né? Até falando uma coisa interessante aí, que você falou em relação ao abuso do álcool, que necessariamente seria um abuso de álcool, né? Até por conta disso que o bafômetro é 0, porque não existe dose segura do álcool, tá? A pessoa fala, vou tomar meio copo de cerveja, você é pego no bafômetro porque isso já é o suficiente para fazer alterações psicomotoras, né? Então, assim, antes de tudo, as pessoas precisam entender como o álcool funciona. Quando a gente fala que o álcool é uma droga depressora, né, do sistema nervoso central, as pessoas falam assim, se fosse assim, ninguém bebia, né? Bebia e dormia. Né? Muitas vezes acontece, né? E algumas outras vezes acontece o efeito da dualidade do álcool, né? Primeiro tem aquele efeito de hiperforia, né? E por quê? Porque faz um feedback negativo, começa a liberar ali um monte de neurotransmissor, na hora que vê, esgotam-se todos e de repente é uma queda livre, né? Entrando aí no primeiro momento desmaio, com uma hipoglicemia, isso podendo evoluir para um coma alcoólico, né? Ou muitas vezes também podendo até evoluir para coisas piores, como a encefalopatia de Wernicke e outras doenças em decorrência do uso do álcool. Mas eu acho que a principal doença que o álcool pode trazer para a sociedade são os distúrbios e transtornos comportamentais por causa do uso do álcool. Eu acho que esse que é o grande problema e eu acho que nenhum de nós consumidores, né, que nós também não podemos ser negligentes em falar, né, hipócritas, que nunca bebemos algumas vezes na vida. Mas isso também faz parte, como que a bebida, ela é, muitas vezes a gente vê em comerciais, em músicas, né, exaltando, gente, uma droga, né, uma coisa que as pessoas ficam extremamente preocupadas quando fala aí em política sobre liberação de maconha, entre outros temas assim, quando a gente não percebe que, gente, o problema não está só lá na frente, que não chegou ainda não, o problema está aqui, ó. A cachaça que é vendida em cada esquina, né? Isso que a gente sabe que acaba sobrando para os menos favorecidos socialmente, porque não tem dinheiro para beber coisas de qualidade, né? E muitos, quando acabam já se tornando etilistas crônicos, acabam até muitas vezes consumindo álcool de posto de gasolina, o que é uma coisa, né? Infelizmente, para mostrar o grau, né, da doença que isso pode trazer. E também um dos principais fatores de falecimento do lar, que a gente fala, né? Um empobrecimento do lar, né? Essa questão de exclusão social, todos esses problemas que não só o álcool, mas como as outras drogas também. Então, quando muitas vezes a gente fala de portas abertas, drogas que abrem portas para outras drogas, a gente tem que se atentar ao álcool, né? Muitas vezes romantizado, músicas, né? Principalmente nessa cultura sertaneja hoje, que é muito comum, em outros filmes, comerciais, né? Sempre muito sedutores, comerciais eróticos, né? Mas que no fundo vendem um grande e grave problema social, né?
Isso que a gente consegue observar, principalmente nós que já trabalhamos, né, tanto na estratégia de saúde da família, quanto trabalhamos hoje aí dentro do contexto psicossocial, né? Então, assim, se as pessoas soubessem a vivência que nós temos todos os dias, que chegamos lá, que a gente encontra, talvez as pessoas repensassem isso, né? Porque o conflito, a destruição do lar, ela é muito intensa. Ela é, de fato, multifatorial. Por quê? Porque aí a gente já para de tratar apenas o paciente, né? Quando a gente fala principalmente da saúde da família, a gente está falando exatamente disso. Porque esse problema social não é só o paciente, é o paciente, a família, os filhos, né? Muitas vezes os vizinhos. E aí que a gente parte da ponto de promoção, né? E nunca, eu acho que a resposta nunca é proibir-se. Né? Não estou dizendo aqui fazendo discurso proibicionista para o álcool, né? Muito pelo contrário, eu estou fazendo um discurso de conscientização. Eu acho que a pessoa ela precisa assumir o risco daquilo que ela faz, né? Então, claro que as pessoas que já estão doentes precisam ser tratadas, mas as pessoas que não estão doentes ainda, eu acho que a proibição é o certificado de falha do sistema de promoção de saúde, né? Eu acho que aqui a gente não está para proibir nada, a gente está para fazer o uso consciente, né? O que seria um uso consciente? O uso recreativo do álcool consciente? Seria de uma forma menos prejudicial possível, né? É até quando a gente começa a falar de redução de danos também, que muitas vezes é um ponto muito crítico de ser falado dentro da saúde mental, que as pessoas falam que muitas vezes a gente está incentivando as pessoas a usarem drogas, né? E muito pelo contrário, a gente está na luta e na batalha para que essas pessoas cessem o uso, porém elas também não conseguem, né? São dependentes químicos, então a gente precisa entender que isso é uma doença. Então, na parte que a gente começa a falar, principalmente na redução dos danos do consumo desse paciente, a gente já começa a tratar a saúde dele por aí, né? Começa a reduzir o dano, vamos montar um PTS, que é o projeto terapêutico singular para o paciente, dentro da realidade do paciente, vamos tentar agir nos fatores multifatoriais, vamos tentar criar oportunidade, né? Então isso que é importante para o paciente, porque ele vai ser acolhido pela rede, né? Ele não está ali somente para o atendimento psicossocial, ele está ali para o atendimento do ser humano que ele é. Então aí a gente entra em contato com, se tiver problema com os filhos, conselho tutelar, se a gente entra com assistência social, e muitas vezes as pessoas acham que isso é punitivo, né? Só que a gente que trabalha com isso, a gente sabe o tanto que isso sustenta muitas vezes muitas famílias, né? A ação desses órgãos públicos de extrema importância no dia a dia também. Então, assim, eu acho importante valorizar, e se vocês também conseguem ver aqui na prática de vocês em Ouro Preto esses problemas. Eu só queria destacar, com relação ao abuso de substâncias, que isso não é algo que fica restrito à questão do álcool e outras drogas, não, né? A gente está falando aí de um sujeito e da relação que o sujeito tem com o álcool, por exemplo. Porque nós podemos pensar que tem pessoas que vão se alimentar até passar mal, vão chegar num grau de obesidade mórbida, né? Que é uma compulsão por preencher algo não tão distinto do álcool, apesar que do álcool ser tão nocivo, né, conforme bem colocado, para o ambiente familiar, para a saúde de toda a família. Se a gente olha só, a gente tem compulsão a compras, tem os chocólatras, né, tem compulsão a sexo. Então a gente está falando de várias formas da pessoa tentar preencher algo, algum vazio. O adoecimento mental. O adoecimento mental. Então, assim, para os ouvintes, né, que fazem abuso de substâncias, é preciso pensar, né, conforme já vínhamos dizendo anteriormente, que você é um sujeito como um todo. Você não é o álcool, você não é essa limitação a que você se encontra, né? A gente tem que entender isso como um estado de adoecimento, a partir do momento que a gente entra num quadro de compulsão, num quadro de... É mais ou menos assim, eu não tenho prazer, eu não gozo na vida, aí vem o crack e me proporciona um gozo físico, né? É uma muitas forma... vezes inicial, né? Inicial. E depois sim. disso já entra a dependência, ou seja, aí
quebra. Essa é a grande parte negligenciada, e eu acho um dos grandes problemas, principalmente quando eu vou falar disso, eu uso muito o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque eu acho que começa-se pelo nome, né? Eu acho ele já estigmatizante, a partir do pressuposto que o paciente que sofre do transtorno de déficit de atenção não é isso que atrapalha ele. Não é o déficit de atenção e nem a hiperatividade. Isso incomoda os neurotípicos. Nós que não temos nenhum transtorno mental, que nos incomodamos com a desatenção e a hiperatividade deles, quando na verdade é um transtorno de déficit de motivação. Esse paciente ele não tem motivação para concluir suas atividades por um déficit dopaminérgico, né? Seja genético ou seja por ausência de estímulos, né? Tanto que a gente sabe hoje que fica cada vez mais claro o tanto da importância da psicoterapia no tratamento desses pacientes, né? Então, até que ponto a gente estigmatiza a nossa saúde mental a ponto daquilo que atrapalha mais a sociedade do que aquilo que atrapalha o ser humano, né? Ele se sente prejudicado por isso. O transtorno dele é ele ou faz parte dele? Porque a sociedade faz acreditar que ele é o transtorno, né? E o nosso objetivo é fazer com que ele tenha um insight, entende que isso faz parte dele, mas que ele não é apenas isso. E isso que faz parte dele também tem tratamento. Então, o mais importante de tudo é você trazer o paciente para você. A confiança que se cria no laço médico-paciente, terapeuta-paciente, pessoa a pessoa, esse laço de confiança é extremamente importante no tratamento, principalmente na prevenção do suicídio, porque é para você, o médico dela, o terapeuta dela, o pai, a mãe, o irmão, a pessoa que ele tem confiança, que ele vai te mandar mensagem antes de uma tentativa de autoextermínio. Nem que seja para despedir, mas porque para você entender a relevância que as pessoas têm na vida dessas pessoas que cometem o ato do suicídio, que infelizmente é um dos maiores problemas de emergências médicas que nós temos dentro da psiquiatria, né? Fazer só uma provocação, já que o Itavan já citou o chocolate, o álcool, a droga, os medicamentos. Nós temos um grande problema hoje na dependência que nossa população hoje tem em relação a medicamentos. Se a gente olhar as casas brasileiras hoje, todo mundo tem sua caixa de remédio em casa. Grande parte dos números hoje está relacionada à intoxicação por excesso de medicamentos. Sim. Então é algo de muito fácil acesso e também que é um problema do qual eu estou trazendo para a mesa para a discussão do modelo curativista que eu tanto tenho falado aqui durante a discussão. Essa é a falha do tratamento longitudinal, né? Porque o paciente chega lá, toma um remédio, entende que o remédio é a resposta dos problemas dele em forma de comprimido e depois só vai aparecer no médico 30 anos depois, para falar dos efeitos colaterais. Então, isso já mostra, né? Como que o grande estigma, o problema, ele vem de baixo, né? A gente não tem que começar a resolver o problema pela consequência dele. A gente tem que começar a resolver ele pela causa. É isso que é importante dentro desse ponto. Até que ponto a gente vai ver a doença e não o ser humano por trás dela. Esse abuso de medicação é muito comum, a gente vê muito isso. Né? Sim. Essa mesma sociedade que estimula o consumo, estimula o abuso do consumo, é a mesma sociedade que depois reprime. Né? Então, assim, quando a gente está falando de abuso de droga, e aí é muito interessante isso que você traz, que não se trata só de abuso de droga, se trata de abuso de um tanto de coisa. Abuso de compra, abuso de vídeos, abuso de celular. Tudo na nossa sociedade está muito incentivado para que a gente faça abuso. E a romantização desses abusos, né? Exatamente. Principalmente até que isso vira um problema. Quando a gente fala sobre a obesidade, a gente tenta falar exatamente sobre isso, né? As pessoas tentam romantizar o processo de obesidade. E é muito importante frisar para os pacientes, para os ouvintes e para os telespectadores que a obesidade é uma doença crônica, grave, que leva a diversos outros transtornos e distúrbios, né? E isso é a cara da compulsão, né?
Essa compulsão que a gente tanto está falando aqui é exatamente desse paciente, que torna-se um paciente inflamado, né? E que eventualmente o tempo de exposição, isso claro é individual, mas vai acabar desenvolvendo algum transtorno neuropsiquiátrico aí, eventualmente, exatamente por conta dessa inflamação crônica, né? Essa compulsão não controlada, essa tentativa em vão de tentar preencher o vazio que existe dentro de cada um. Então aí que está o problema, a gente tem que atuar aí que está o ser humano exposto. Vamos conversar sobre isso, é isso que é importante. Eu acho que falta um pouco da gente falar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Não, eu não quero conversar sobre isso agora, mas é sobre isso que a gente precisa conversar. Talvez a gente não queira conversar porque o sistema capitalista ele ainda está rendendo lucros para ele, né? Por exemplo, o menino está lá isolado e que cada vez mais ele tem possibilidades de brincar no coletivo, de se expor, de estar trocando experiência com as crianças. Cada vez mais ele troca experiência com o virtual e ele é um candidato potencial de ter problema mais tarde. Problemas de solidão, problemas de não saber resolver os problemas, de não conseguir gerar a própria vida, de ter frustrações imensas. Mas por quê? É a falta de convívio. Agora, isso é gerado pelo quê? Pelo consumo, né? É mais importante eu trocar de celular do que eu ter meia dúzia de amigos. É mais fácil eu tentar ser, aliás, é mais fácil eu tentar ter do que ser. Isso. Então, isso é o mal-estar da sociedade, o mal-estar da civilização, onde a cultura do consumo foi nos ensinando que as nossas fragilidades a gente preenche de fora. Um adolescente, ele fica assim, poxa, eu preciso comprar um carro, porque como é que eu vou pegar a menina? Pera lá, é você o carro que vai pegar a menina. Exatamente. E o pior que isso é valorizado, né? Isso, a sociedade valoriza o ter, né? E é até interessante, o capitalismo, na verdade, é o rosto disso, né? É um termômetro da sociedade, o capitalismo. Por quê? Porque eu acredito que o capitalismo, ele te vende aquilo que você quer comprar. Seja isso o que for, né? Então, dentro da compulsão, se você tem alguma coisa querendo comprar para ter, vai ter alguém para te vender. E aí mostra o reflexo da doença da sociedade. Por quê? A partir do momento que a sociedade mudar a sua forma de consumo, o mundo capitalista vai se adequar a isso. Porque o mundo capitalista ele se preocupa apenas em vender. E por isso que as coisas funcionam. E exatamente a partir do momento que a sociedade começar a se estruturar de uma forma diferente, melhorando suas demandas, essas demandas serão saciadas dentro desse sistema. Então, por isso que eu falo, o capitalismo ele é muito importante como termômetro da sociedade, né? Muitas vezes é só você olhar na agenda dos mais vendidos, né, que você vai entender o que a sociedade mais procura, né? E aí, porque ela procura em fora, onde ela não encontra por dentro. Então, acho um grande termômetro dentro disso. Acho que foi até interessante você ter trazido essa pauta. Fica a pergunta, então, por exemplo, por que discutir esse tema tão importante em Ouro Preto? Temos números? É algo que às vezes a gente pensa que está muito longe da nossa realidade. Quando acontece, no caso do suicídio, às vezes tem uma repercussão, 2, 3 dias, e depois fica essa marca para uma família, essa marca para os amigos. Mas quando a gente pensa nos últimos anos, a gente consegue observar em termos de notificações que existe, é real, temos números que nos assustam e que é necessária essa mudança do comportamento quando se planeja saúde pública. Então, nos últimos 10 anos, por exemplo, nós temos registros e, claro, subnotificados de 130 casos de autoagressão. E mais característico, por exemplo, em mulheres em Ouro Preto. 106 casos de tentativas de autoextermínio por intoxicação. Olha aí os medicamentos que já discutimos em relação a isso. E destes 50, infelizmente, foi a óbito essas pessoas. Então os números estão presentes. E aí volta essa questão aqui na mesa, a discussão de qual o pontapé que deixaremos aqui a nível de
sensibilização dessa população, dessa mudança do modelo capitalista, mais voltado para o consumismo, mais voltado de que ter é mais importante do que ser. Então deixa aí essa reflexão de novo na mesa para todos. Isso é importante, que mais uma vez a gente vê que isso vem de baixo, né? Tudo a gente precisa agir na causa. E a causa está no consumo. E quem consome são os consumidores, né? Então, o produto, ele é só como que a gente pode dizer, né? A chave da fechadura desses consumidores. Você precisa de algo, eu te ofereço isso que você precisa, né? E isso é bom no termo de liberdade, né? E isso é ruim porque muitas vezes as pessoas também não têm, no momentos de crise, propriedade sobre aquilo que de fato quer, né? E aí que a gente fala muito sobre a impulsividade, essa hipermedicalização, né? A gente sabe que muitas medicações controladas e algumas comuns, que acham-se em qualquer lugar, né? São medicações extremamente perigosas. Então a gente precisa atuar numa conscientização, fazer uma promoção de saúde de uma forma da população entender a função daquilo que ela trata, né? Por quê? Porque ela precisa entender, mais uma vez, batendo nesse ponto, que ela não é a doença. E ela é exatamente isso que a gente trata. Esse tipo de pensamento, quando, por exemplo, a gente estava falando do depressivo, a depressão, ela é falsamente conhecida como a principal doença de predisposição ao suicídio, né? E quando de fato ela é a terceira, né? Porque primeiro a gente tem os transtornos afetivos bipolares, transtorno bipolar do humor ou simplesmente transtorno bipolar, né? Que são os pacientes mais acometidos, são os pacientes mais predispostos exatamente pela impulsividade deles, né? Então, em segundo lugar, tem os esquizofrênicos, que muitas vezes tem um descarrilhamento do pensamento, onde o pensamento e as alucinações colocam ele contra a família, e muitas vezes nessa dualidade, nessa dissociação, ele acha que a solução para calar a voz é se matando, porque ele entende que a voz está dentro da cabeça dele. E é o segundo grande grupo dos suicídios, quando depressão é o terceiro grande grupo, né? Então são grupos que muitas vezes não são subnotificados, né? Mas são subdivulgados. As pessoas, elas acham que é apenas a depressão que mata, né? Mas o que mata a gente é uma série de fatores. Nem necessariamente precisa estar dentro de um contexto de transtorno ou de doença. Então, é muito importante trazer isso para as pessoas, para elas entenderem que esse sentimento, que ela, num mundo onde ela não existe, seria um mundo melhor, é um pensamento equivocado, né? Porque eu, especificamente, eu acredito muito que se existem 8 bilhões de pessoas no mundo, existem 8 bilhões de oportunidades e possibilidades de pensamentos e genialidades diferentes, né? Eu acho que muito mais importante do que a comparação é fazer cada pessoa entender o seu propósito, né? Aquilo que ela se dispõe, aquilo que é a razão dela levantar todos os dias. E ela não vai conseguir nunca descobrir isso se ela não fizer o olhar interior, né? Se ela não parar um minuto para olhar para dentro. Eu, dentro da posição de hipnoterapeuta, eu consigo observar meus pacientes, principalmente nos momentos de abreação, que é aquela reação que tem na quebra do recalque, né? Que como que ele traz isso de uma forma fugaz, né? Esses traumas, esses vazios, essa ausência do preenchimento, e muitas vezes começa dentro do lar, né? Como você já disse. É triste ver que as pessoas não têm um acesso tão amplo quanto deveria. Mas a gente consegue observar também o quanto que a gente está evoluindo. Não só fazer a crítica, que também é importante, mas a gente também precisa mostrar que a gente não está num lugar legal hoje. Mas hoje a gente está num lugar melhor do que a gente estava 10, 20, 30 anos atrás. E a nossa perspectiva é crescer dentro disso, né? Fazer isso é o conceito de mediocridade, né? Até segundo o professor Cortella. Fazer o melhor que a gente pode, na condição que a gente tem, enquanto a gente não tem condição de fazer melhor ainda. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso no desempenho, na quebra daquilo que é estigmatizado, e como que a gente pode trazer isso de uma forma leve, para a pessoa também se sentir à vontade, confortável para falar sobre isso. Eu não gosto muito de falar sobre diagnósticos, porque na saúde mental a gente acaba entendendo que a rotulação, né, do sujeito leva ele a terceirizar o problema dele, como se ele chega ao serviço e fala assim, olha, né,
eu estou com esse problema X e vocês vão resolver ele por mim. Mas aí, voltando na sua fala, imagina quantas pessoas têm transtorno afetivo bipolar e não fazem a menor ideia disso. Isso é um quadro crescente que as pessoas falam sobre a doença. Na verdade, tá surgindo muito TDAH, tá surgindo muito bipolar, né? Mas não é que tá surgindo, sempre teve isso, só nunca foi notificado, né? O cara larga a mulher, o cara gasta todo o dinheiro, o cara queima tudo, perde emprego, né? Tem toda uma longa fase de euforia. E depois, quando ele começa a rebaixar, porque a gente pensa no sujeito bipolar, a gente está pensando no gráfico, né? Sim. Se muito sobe, maior é o tombo. Então, assim, como que esses sujeitos, nesse momento de depressão, eles estão propícios mesmo à tentativa de autoextermínio, e como que é importante que a pessoa vá buscar pelo cuidado. Porque quando a gente fala de esquizofrenia, às vezes o comportamento já tem algo da ordem mais do bizarro. Então, a sociedade tem um olhar mais compreensivo no sentido de que, esse sujeito não está em posses, né, de suas faculdades mentais, não. Esse aí está precisando de tratamento, o cara não está bem não, está conversando sozinho, está falando que está ouvindo vozes. Mas também falando para os familiares, né? De pessoas com esquizofrenia, que por muitas vezes têm audição de vozes de comando, né? Por vezes essas pessoas estão no momento de um quadro depressivo, elas deixam de fazer uso da medicação ou não querem fazer uso da medicação, até porque as próprias vozes dizem para que elas deixem de tomar o remédio, né? Sendo que vozes de comando, como a pessoa não a reconhece, ela acaba sucumbindo e atendendo, né? Então, no caso da esquizofrenia, falando sobre o acesso à saúde mental, quando os familiares encontrarem muita dificuldade, né, de levar o usuário, compareçam até o serviço, né? Levem o caso, a gente discute, cria um plano de intervenção, uma forma de cuidado, respeitando claramente o sujeito, mas nos 3 casos são muito importantes que a pessoa se cuide, procure por cuidado. Acho que a gente está debatendo suicídio, a gente tem que, né, como já dito anteriormente por todos os colegas, por mim também, a gente tem que falar isso de uma forma muito ampla, porque a gente fala de saúde mental é falar de vida. A gente está falando de amor, a gente está falando de pertencimento, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de um lugar que eu existo no mundo. Mas os familiares também adoecem, né? E aí, ainda me reportando a questão dos pacientes, dos familiares dos pacientes com esquizofrenia, quando houver, né, perceber que a pessoa está mais confusa, que ela está mais quieta no quarto, que ela não está aceitando mais a medicação, se ela não está tendo adesão, né, o próprio familiar pode procurar por ajuda. Porque a ajuda ela tem que ser de uma forma ampla, é um cuidado que é um cuidado compartilhado, né, um cuidado construído, planejado. Com certeza. E dessa forma, né, antes de tudo, gostaria de agradecer, tá, a participação de cada um de vocês aqui, o Itavan, muito obrigado, Paulo. Obrigado. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado. Tá joia? Eu acho extremamente relevante e importante a gente trazer esse tema, a gente conversar sobre esse tema, porque isso precisa de ser exposto e a sociedade precisa entender. A gente precisa começar a mudar direto na causa, né? E já, de uma forma, vou aproveitar o gancho aqui para convidar você, querido espectador, também, para estar acompanhando junto conosco na próxima sexta-feira, no dia 16 de setembro, tá bem? O nosso podcast aqui, junto com a Rádio Real, a PM de Ouro Preto, tá? Que também vai ser divulgado pelas minhas redes, tá? E pelas redes da Segurança Militar de Ouro Preto, tá bem? Agradeço muito a vocês que nos acompanharam até aqui, tá? E gostaria de deixar as considerações finais aí de cada um. Eu agradeço a participação em nome da Secretaria. Acho que é um tema de importância muito grande para a saúde pública. Importante destacar
é que se a gente começa numa fase inicial a detectar sinais de necessidade de um acompanhamento melhor a nível profissional, acho que se começa na atenção primária, que é a porta de entrada das unidades de saúde. Gostaria de destacar também serviços que contribuem, inclusive, para um diálogo, para um acolhimento de forma mais humanizada, como o CVV, no telefone 188. Nas urgências, temos aí dentro da nossa rede municipal o SAMU, os bombeiros, que também estão sempre em apoio a gente na nossa urgência, tanto a nível hospitalar quanto de UPA. E enquanto consideração, eu queria deixar como possibilidade de promoção, eu acredito muito de atuar, de envolver temas de relevância como saúde mental, como essa questão mesmo de valorização da vida, de envolver a educação. Eu acho que se amadurecermos e reforçarmos a possibilidade de incluir temas de saúde dentro das escolas, isso traz um benefício muito grande à sociedade. O abuso hoje ele existe, muitas das vezes a gente acha que tem acesso à internet, tem acesso à informação. Não, a gente precisa melhorar a informação saudável, a informação que contribui para esse processo de construção das pessoas. Então, envolver a escola dentro desse processo de construção, eu acredito que pode ter aí um resgate familiar que possa contribuir com a saúde mental da população. Então, obrigado. Com certeza. Muito obrigado a todos. Bom, então a gente encerra aqui o nosso podcast Movimento de Valorização da Vida, o Setembro Amarelo, agradecendo mais uma vez aqui em nome da Rádio Royal a presença de todos e a porta da rádio sempre aberta para vocês, para voltarem, tá certo?